bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa noticioso de notícias jurídicas. Meu nome é Flávio Marzano. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Paula Marzano, nós estamos com o Direito em Ação, novamente trazendo as notícias do direito, as novidades e tudo que a gente teve durante a semana para você. Hoje nós vamos falar sobre responsabilidade civil. Só para dar um conceito rapidamente, responsabilidade civil é o que a gente conhece sobre, na linguagem coloquial, como responsabilidade e o dever de indenizar. O que é isso? Aquele que causa dano a outrem tem o dever de indenizar. O que seria o dano? O dano é um prejuízo alcançado em alguma esfera do indivíduo, ou na esfera patrimonial, ou na esfera moral, ou na estética da pessoa, na aparência que a pessoa tem. E aí, qualquer dano que é causado ao indivíduo, esse dano deve ser indenizado por aquele que causou. Além da responsabilidade civil direta, outras modalidades de responsabilização a gente vai tratar também, que é a responsabilidade objetiva do prestador de serviço pelo Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do Estado por atos praticados pelo Estado que gerem prejuízo civil a terceiros. Basicamente, na parte estatal, o que seria isso? A responsabilidade objetiva é decorrente do princípio da isonomia que está na nossa Constituição. Então, do mesmo jeito que não é dado a ninguém se enriquecer através da atividade pública, não é dado a ninguém também ser prejudicado pela atividade pública que vai beneficiar toda a comunidade. Então, o que acontece? Está sendo aberta uma via e o comércio tem que parar, aquele comércio tem que ser indenizado. Por quê? Porque o benefício vai para toda a sociedade, mas o prejuízo está sendo suportado só por parte da sociedade. Esse é o fundamento da responsabilidade objetiva do Estado, que independe de culpa ou dolo. O culpa ou dolo, o que é? Se agir ilicitamente, de uma forma ou de outra. Então, mesmo sendo plenamente legal a atividade do Estado, se gerar um prejuízo a terceiro, o Estado tem que indenizar. Quando a gente fala em culpa ou dolo, a gente está falando de ato. O que é? O ato omissivo ou comissivo do agente. O agente é o causador do dano, é a pessoa que causa o dano a outrem. Esse outrem pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica também é destinatária do dano. Você pode causar dano moral, por exemplo, a uma pessoa jurídica quando você vai à rede social e fala mal daquela empresa ou da pessoa jurídica e expõe ela de determinada forma. Isso é um ato comissivo. Se você deixa de fazer alguma coisa, você faz o ato omissivo. Tanto o ato comissivo, que é do agir, quanto o omissivo, que é o de omitir, você vai estar gerando dano e tendo o dever de indenizar. Para ilustrar a responsabilidade civil do Estado, que o Flávio estava falando agora, eu trouxe uma reportagem muito interessante que saiu ontem, dia 4 de agosto, no Jus Brasil. Danos sofridos por passageira gera indenização da empresa de ônibus. O que aconteceu? Essa moça estava dentro de um ônibus em Araranguá e ela foi vítima de um ato obsceno por um terceiro praticado dentro do ônibus. A gente tem a sensação, quando a gente ouve uma história dessa, de que a responsabilidade e o dever de indenizar é unicamente da pessoa que realizou o ato omissivo, o ato obsceno dentro do ônibus, e essa pessoa seria responsável por indenizar a moça. Sim, ela é responsável por indenizar a moça e a moça poderia mover uma ação contra essa pessoa. Só que a pessoa evadiu do local. Então ela não tem o nome da pessoa para poder promover uma ação de indenização. Então, o que ela fez? Ela entrou com a ação contra a empresa de ônibus, dizendo que a segurança dela foi prejudicada porque a empresa de ônibus não demandou todas as situações possíveis para poder protegê-la do ato obsceno realizado dentro daquele ônibus. Nós temos um caso semelhante de um cliente que foi ferido, machucado, dentro de uma festa realizada num espaço de festas, né? Eu não vou falar o nome. Ele foi atingido por um soco e se feriu com um caco de vidro
Foi uma copada na cara. Foi. Acho que foi um soco, a pessoa Não, foi um copo. O cara pegou o copo na cara dele e cortou a sobrancelha dele. Enfim. Quase que ele perde a visão. Cortou aqui, ele ficou muito tempo se recuperando, machucou o rosto e tal. Por que eu tô falando isso? Porque no dia da confusão, a segurança do local pegou esse agressor e tirou ele da festa. Botou ele para fora. E aí a vítima não teve como buscar a reparação civil perante o agressor e foi, então, na empresa que estava realizando a festa, que era responsável pela segurança. Desculpa. Pode falar. No caso específico aí, houve duas falhas da empresa, do Hotel Ouro Minas, né, que foi, primeiro, não ter garantido a segurança dentro do espaço lá. Então, aí você vai falar, mas é responsabilidade integral. Mas o segundo a partir do momento que houve um ato ilícito, que houve a lesão à pessoa, os seguranças pegaram o agressor, ao invés de esperar a polícia para fazer a ocorrência e encaminhar da forma que deveria, o que eles fizeram? Liberaram o cara. Simplesmente falaram assim, pode ir embora porque já está resolvido, não vai ficar cego nem nada. E liberaram. Então, o juiz levou isso em consideração também. Isso daí gera a responsabilidade. Em responsabilidade do Estado também tem um outro caso aqui, Paulo, que é o seguinte, dona de fazenda limítrofe a aterro será indenizada. Então, o que é? Mau cheiro, aparecimento de urubus, morte de gado, depreciação das terras, falta de sossego. A proprietária de uma fazenda vizinha a um depósito de lixo a céu aberto, em Muriaé, comprovou ter sofrido danos morais e materiais causados pelo mau funcionamento do aterro administrado pelo Departamento Municipal de Saneamento Urbano. Ela vai receber 20 mil por danos morais, referente à perda de 5 danos materiais, referente à perda de 5 cabeças de gado, que morreram em decorrência da ingestão de sacos plásticos, e 8 mil por danos morais. Gente, só uma questão que eu queria comentar. Primeiro que a Paula falou, a questão da ofensa a determinadas empresas, que geraria dano moral. A controvérsia o dano existe, a obrigação de reparar civilmente existe. Tem alguns que falam que o dano seria moral à empresa, tem outros que dizem que o dano é material, porque a marca da empresa ela tem valor, então seria uma diminuição do valor da marca. A diferença entre dano moral e dano material, agora mesmo a Paula vai explicar para nós qual que é essa diferenciação. Mas o que é esse caso aqui da fazenda? Criou-se um aterro sanitário, e a empresa que gerenciava essa empresa municipal não tomava conta direito do lixo que era derramado lá. Então o gado morreu e, além disso, começou a dar mau cheiro na fazenda vizinha. Então, uma parte por negligência do administrador. O outro não. Só o fato de ter colocado o lixão perto da fazenda já desvalorizou a fazenda. Então, não precisa nem de comprovar a responsabilização do município, porque ela é objetiva. Então, o que aconteceu? Colocou uma estação de tratamento de esgoto do lado de sua casa que dá mau cheiro e diminui o valor da sua propriedade. Responsabilidade objetiva, tem que indenizar. E da mesma forma isso daqui. Usando esse exemplo da fazenda, eu vou explicar a diferença de dano moral para dano material. O dano moral é o dano na esfera do sentimento da pessoa. É aquele que atinge todos os sentimentos da pessoa e vem a prejudicar. A jurisprudência fala muito em mero aborrecimento. O que é o mero aborrecimento? São coisas corriqueiras do dia a dia que são aceitáveis. O dano moral não é mero aborrecimento. Se você tem um mero aborrecimento, você não vai ter o direito de receber uma indenização. Você vai ter o dano moral se você perceber algum sofrimento. Como que o juiz faz para mensurar esse dano moral? Porque o dano moral, como eu disse, é um sentimento. Não tem jeito de você colocar preço num sentimento. Então, ele vai pela sensibilidade, analisando todos os fatores que envolvem aquela situação. E aí ele vai percebendo e determinando quanto que seria pago. Qual o critério? Segundo a lei, o critério utilizado deve ser
o da capacidade financeira do agente causador do dano e da capacidade financeira da vítima. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma grande empresa de telefone... Vamos falar da questão da fazenda, para a gente não esquecer. A fazenda era limítrofe com o lixão, e o lixão é do município. Qual que é a capacidade financeira desse município? É grande, é um município que fatura muito, tem muitas indústrias, ele tem uma renda grande. Então, a indenização vai ser compatível com a capacidade financeira desse agente, comparando com a capacidade financeira da dona da fazenda. A dona da fazenda é rica, não é rica? Estou falando tudo em hipótese, tá, gente? Na decisão que a gente trouxe não tem explicando isso, não. Ela só fala da questão da ação mesmo. Né? Eu estou falando hipoteticamente. Suponhamos que seja uma fazenda simples, mais humilde. Aí o dano vai ser majorado. Tá? Isso tudo vai de acordo com a sensibilidade do juiz. O dano material é o dano concreto, que é o dano financeiro. Como que é mensurado o dano material? De acordo com as provas colhidas nos autos da existência desse dano. Então, para essa senhora ter recebido a indenização por 5 cabeças de gado que ela perdeu porque essas cabeças de gado comeram saco plástico no lixão, ela teve que apresentar documento que provasse que as cabeças de gado eram dela, documento que provasse que o gado morreu por causa do saco plástico. Inclusive, na matéria fala que ela fez o exame de necropsia e foram encontrados sacos plásticos no estômago dos animais. Documento que prova quanto vale o animal, para poder ela ter o direito a ser indenizada no valor do animal. E esse valor tem que ser o valor exato do animal, porque senão é enriquecimento ilícito, que é o que a gente fala, né, que não pode haver, o dano deve ser indenizado, mas é vetado o enriquecimento ilícito. Então, se ela perdeu 5 cabeças de gado, ela só vai receber por 5 cabeças de gado. E a gente tem também o lucro cessante. O que é o lucro cessante? É o que você deixou de receber em decorrência daquele ato omissivo ou comissivo, que eu já expliquei o que é. No caso dela, seria hipoteticamente, por exemplo, se uma dessas vacas tivesse prenha, e aí ela deixou de ter o filhotinho, e o filhotinho daria, em tese, uma renda de não sei quanto, na hipótese de ser vendido. Ou mesmo a questão do leite. Se era vaca de leite, ela produzia 40 quilos de leite por dia, então você faria a projeção de quanto de leite que ela deixou produzir até que seja indenizado e seja reposto o bem que poderia, que estava te gerando lucro. Um aspecto que eu queria ponderar, Paulo, que achei muito interessante que você falou, é a questão do efeito pedagógico da indenização por dano moral e material. A indenização por dano moral, principalmente nesses casos, ela visa também que o agente mude o seu comportamento. Infelizmente, o nosso judiciário não se sensibilizou com isso. As grandes corporações deitam e rolam e aproveitam desse entendimento tacanho do nosso judiciário. Então, a gente vai no Juizado Especial de Relação de Consumo, os grandes clientes de lá são operadoras de telefonia, são planos de saúde, são empresas desse tipo. Por quê? Porque as indenizações por danos morais são 3 mil, 5 mil, 8 mil reais. Não é nada que não vale a pena para a operadora continuar fazendo a atuação que ela faz no mercado danosa. Então, o que acontece? O pensamento gerencial pouco ético dessas operadoras. No universo de 1 milhão de clientes que eu causo dano por causa da minha atitude ilícita, desse daí, 5% vai entrar na justiça. Né? Esse 5% já entope o judiciário. Desses 5%, por falta de advogado, por não estar feito as normas do direito processual, a gente consegue o êxito aí 20%. Então, 20% de 5% dá 4% que eles teriam que indenizar. Esses 4%, com as indenizações baixas, pequenas, tacanhas que o nosso judiciário dá, vale a pena para as empresas continuar o comportamento danoso. É o quê? Cria uma taxa lá que não existe na conta de telefone de R$5, não é? Então, aí, o pensamento é bem fácil de fazer. Aí, para 1 milhão de clientes, eu arrecado 5 milhões por mês.
5% desses clientes vão reclamar. Então, 50 mil clientes vão reclamar. Desses, 40 mil só que vão ganhar a ação e vão até o final. Esses 40 mil, se eu dou 5 mil reais de indenização total para eles, vai me custar 2 milhões. Eu faturo 5 com a leniência nesse aspecto do judiciário de dar indenizações pequenas, eu ainda ganho 3 milhões por mês. Eu vou continuar na mesma atitude, vou investir um pouco mais nos advogados, vamos colocar que vou gastar 500 mil por mês de advogado, ainda fico com metade. Então, a indenização por dano moral não é indústria de enriquecimento do consumidor, não, como os próprios juízes ainda falam, porque não dão conta de atender a demanda. Isso daí o que é? Isso daí era para ser uma forma de você mudar o comportamento danoso de determinados grupos econômicos. Então, se o juiz, ao invés de 5 mil reais, desse 50 mil reais de indenização, ótimo, também não enriquece ninguém, não. Mas o operador dos grandes conglomerados veria que aquela atitude vai ficar cara para ele. Isso é o que a gente chama de indústria do dano moral. A doutrina criou essa expressão para explicar a crítica que existe, tanto da doutrina, quanto na jurisprudência, quanto dentro da sociedade brasileira, das pessoas que entram na justiça para demandar dano moral por tudo. E isso é muito criticado. E é esse que é o grande problema que a gente vê na questão das indenizações. Os juízes dão indenizações baixas porque falam que é a indústria do dano moral, que as pessoas estão com mania de pedir dano moral por tudo. Mas isso é minha opinião, eu acho que tinha que ser exatamente o contrário. As indenizações tinham que ser altas para motivar a empresa a não causar o dano, que é o que o Flávio está falando. A empresa fica mais barato para a empresa correr o risco, causar o dano, do que reparar e resolver a situação antes de acontecer. Eu tenho situações, por exemplo, teve uma cliente minha que trocou de operadora de internet, e aí a operadora não tinha cabo na região dela. Contratou, ela estava pagando mensalmente, mas o cabo não chegava no lugar da empresa dela. E aí a empresa deixou. Por quê? Porque para a empresa é mais barato pagar a indenização por dano moral, que a gente demandou na justiça e demora anos para poder conseguir receber, do que ligar o cabeamento na região da pessoa. É super complicado isso. Essa é uma falha grande do nosso judiciário. Infelizmente, nos últimos anos, o único poder instituído que não se legitimou perante a população foi o judiciário. O poder legislativo, o poder executivo, de 4 em 4 anos, eles têm eleição e eles sentem o clamor popular. O judiciário, infelizmente, ele está encastelado em berço de ouro, determinando seu próprio salário, determinando as suas próprias indenizações. Não raro a gente vê com subterfúgio desembargador ganhando aí 120, 130 mil reais por mês com as indenizações de cunho pessoal que eles dizem, quando o teto salarial de todo serviço público é o teto do ministro Supremo, que são R$ 39.500, e continua do jeito que está. Quem fala, se você está insatisfeito com a situação atual, social, lembre de uma coisa, no final das contas, quem fala as atitudes, o que são certas e o que são erradas, é o Poder Judiciário através dos seus julgamentos. Então, quando o Poder Judiciário falha, falando que, não, a indenização por dano moral nesse caso é 3 mil reais, vai lá, permite um acordo da operadora com a pessoa que vai ser advogado, em vez de 8, 10 mil reais que ela teria direito, permite que a empresa ofereça 2 mil, a pessoa sai rindo, achando que se deu bem porque ganhou 2 mil, mas na verdade ela perdeu 6 no que era direito dela, dentro de um pensamento tacanho do nosso judiciário em relação à indenização. Então, tem que mudar, gente, e as pessoas têm que exigir do judiciário que parem de se sensibilizar aos argumentos dos grandes grupos econômicos e passem a se alinhar aos argumentos do povo, porque nós temos um judiciário com o viés de proteção de grupo econômico. Nós não temos um judiciário com viés de proteção
à população, à sociedade, às pessoas. Inclusive, as metodologias que têm sido utilizadas pelo Judiciário para controle de produtividade dos seus juízes, só coloca com estatística. Então, o juiz, a pessoa falta a quarta via de um documento que, em tese, precisaria para você entrar com a ação. O juiz dá uma sentença ridícula, falando que aquele caso não vai ser analisado, é uma sentença contra ponto para ele. Então, hoje nós temos juízes que não estão preocupados com a efetividade do direito, estão preocupados em fazer estatística para continuar ganhando o salário deles no final do mês. Só isso. Olha só. Consumidor deve ser indenizado por demora para receber documento de carro. O que aconteceu? O consumidor comprou um carro usado numa revendedora de carros muito grande em Brasília e financiou parte desse carro numa financeira que é de um banco e teve uma venda casada de um seguro que a financeira condicionou ao financiamento, à contratação do seguro junto com ela. Tanto a financeira quanto a revendedora de carros demoraram 6 meses para entregar toda a documentação do carro para o consumidor. O consumidor ficou 6 meses com o carro sem poder rodar porque o carro estava sem documento. Se ele rodasse, ele corria o risco de ter o carro apreendido, corria o risco de tomar um monte de multa, do carro ir para o pátio, etc. Lembrando que se a pessoa está sem o documento e o carro é apreendido e vai para o pátio, ela não consegue buscar o carro. Então, ele ia ficar pagando pátio e etc. E aí, o que aconteceu? Esse consumidor entrou na justiça contra a financeira pela venda casada e contra a revendedora de carros pedindo dano moral pela demora na entrega do documento. Veja bem que não houve dano material, né? E o juiz de Brasília, foi 14ª Vara Civil de Brasília, condenou essa revendedora de carros a indenizar o consumidor em R$5 mil. E mandou a seguradora devolver o valor do seguro, porque tinha sido venda casada. Foi 1.000 e pouquinho. Agora, raciocinando de acordo com o que a gente está falando da questão da indústria do dano moral e do caráter de indenização ser punitivo, né? O caráter pedagógico de indenização ser punitivo para aquela empresa causadora do dano. 6 mil e poucos reais. Realmente tem um caráter pedagógico punitivo para uma financeira, para um banco? Né? Não vale nada. E aí incentiva esse tipo, porque dá lucro. E o judiciário também sabe disso, mas não toma atitude nenhuma. Por quê? Porque se a gente for ver o alinhamento ideológico dos nossos juízes, isso como padrão, é com esses grupos econômicos. Por quê? Quando vai ver quem que financia determinados congressos de juízes lá no Costa do Sauípe. Né? Aí é Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, TIM, claro, a empresa de telefonia, de plano de saúde. Então esses caras pagam os palestrantes para ir lá falar com o juiz e há o que a gente chama de cooptação. Cooptação, o que é? É o alinhamento ideológico de determinada pessoa com outra. Não é corrupção, tá? Corrupção você sabe que é ilícito. A cooptação, o que é? Você assimila os valores ideológicos de determinado grupo e passa a trabalhar para eles. Então, o nosso judiciário, ele está cooptado por todos esses grandes grupos econômicos. Nós temos um judiciário que trabalha a serviço do dinheiro, só pensa nisso. Não trabalha, no geral, a serviço da própria população, do próprio povo. O bem-estar social, que a gente, quando a gente lê as sentenças do juiz, não é levado em conta. O que é levado é só a materialização do dinheiro. Não posso dar uma indenização muito grande que vai quebrar a TIM, vai quebrar não sei o quê, está passando por dificuldade econômica. Não posso penhorar determinados valores do Cruzeiro, mesmo sendo cruzeirense, porque vai quebrar o Cruzeiro. Ué, gente, o juiz está sensibilizado com os argumentos do devedor, com os argumentos do ofensor. Ele não tá alinhado com a paz social, com o direito que está sendo violado e com os argumentos da vítima. O que a gente vê hoje do judiciário é o judiciário trabalhando a serviço de grandes grupos porque está ideologicamente alinhado a eles. Tem um caso emblemático que eu não esqueço, que marcou minha vida. A gente fazia o Direito em Ação na rádio, na Rádio Favela,
E aí ligou um rapaz de Sete Lagoas e me contou a seguinte situação, que ele era pintor de parede, e ele tinha comprado uma escada num supermercado grande, desses hipermercados. E que na hora que ele foi subir na escada, aquelas escadas assim, né? Que na hora que ele subiu na escada para pintar a parede, a escada abriu e ele caiu e bateu a cabeça na escada, cortou, machucou e etc. E a escada abriu por defeito na escada. E ele ligou para a rádio e me contou isso. Falou, o que a senhora acha que eu devia fazer? Eu falei, eu acho que você devia ir no juizado especial, que é o juizado que a gente chama popularmente de pequenas causas, né? Vai no juizado especial, entra com uma ação contra essa loja e pede outra escada ou dinheiro de volta e dano moral. Porque né, você machucou, leva o comprovante do atendimento do hospital. Você lembra disso, Flávio? Tem anos, mas eu não esqueço. E eu falei isso tudo para ele, expliquei tudo direitinho o que ele tinha que fazer. Passou mais ou menos um mês e pouco, ele ligou de novo para me contar que ele fez o que eu falei que tinha que fazer. E lá no juizado, isso foi Sete Lagoas, tem, sei lá, 5 anos, tem mais de 5 anos, deve ter uns 8 anos. As pessoas criticaram ele no juizado especial, que era um absurdo ele entrar com uma ação por causa de uma bobagem daquela, desmerecendo o sofrimento do rapaz, desmerecendo o prejuízo que ele tinha tido, que era um prejuízo pequeno, porque uma escada custa o quê? Hoje, R$200, R$100, né? Na época devia ser R$80, né? Assim, ridicularizando ele, e ele se sentiu humilhado e me ligou para reclamar que eu tinha orientado ele a fazer um negócio que ele não tinha tido, não tinha sido acolhido no judiciário. Então, olha o quanto que é grave essa situação que o Flávio está falando, de que o judiciário realmente só tem o olhar para esse viés econômico, né? E o sofrimento desse rapaz, que é uma pessoa humilde, que foi na loja com todo sacrifício, comprou uma escada e foi pintar a parede e se machucou, né? Que respeito é esse que a gente está tendo pelo cidadão que busca o reparo de um direito só porque é um direito economicamente barato? Né? Aí mostra justamente esse viés de que o judiciário não está lá para resolver o problema, está lá para ver economicamente se vale ou não ele atuar. Você levantou um ponto aí que a gente ainda não tratou, Paula, que é a questão do dano estético. Dano estético é uma subespécie do dano moral, que é reparável civilmente também. Então, o que acontece? Se eu sofrer um acidente e tiver que fazer uma plástica no meu rosto, não sei se vai ser dano estético ou se eu, na verdade, vou estar tendo lucro, né? Porque talvez eu fique um pouco mais bonito. Mas, naturalmente, por exemplo, se a Paula sofreu um corte no rosto, alguma coisa assim, vai perder um pouco dessa beleza natural e magnífica que ela tem, né? Então, isso também tem que ser reparado. Nesse acidente que a Paula colocou ali do dano pelo acidente de veículo, você já falou desse? Não, acho que tá aí com você. Não, tá aqui não. Mas o que acontece? A moça pegou carona, sofreu acidente, quebrou a perna, teve fratura exposta do fêmur e da tíbia. Só de falar já dói minha perna aqui. E isso teve que fazer várias cirurgias e causou um dano permanente na perna dela, que principalmente por ser, não é machismo não, mas principalmente por ser mulher, acarreta um desconforto maior, né? Então, ela foi indenizada, acho que por 8 ou 10 mil reais, pelo dano estético. O dano moral é o sofrimento psicológico e o dano estético é aquilo que na sua aparência você diminui. Porque nós estamos numa sociedade preconceituosa. A pessoa bonita, ela tem um melhor acesso a tudo. A pessoa que é marcada, que tem determinada cicatriz, que tem determinada deformidade, ela sofre um estigma social. Então, quando você passa a sofrer esse estigma social, então, quando você tem parte do seu patrimônio estético alterado, você tem que ser indenizado também. A doutrina fala em repulsa, quando aquela cicatriz, aquele dano, causa repulsa à pessoa que está olhando para ela, né? Então, se você tem uma perna toda marcada de cicatrizes, com aquelas cicatrizes de parafuso, né? Aquele monte de cicatriz, quando a pessoa olha, ela tem um incômodo, né? Esse incômodo é que vai caracterizar se há ou se não há o dever de indenizar pelo dano estético. Eu tenho um exemplo interessante, que foi um rapaz que foi
uma médica que relatou para mim que ela estava atuando como perita assistente num caso onde o rapaz tinha sido ferido com a maquita, que chama aquele negócio que... A maquita, ele estava usando a maquita para instalar um piso, e aí ele machucou o pé. E aí ele foi um ferimento grave. Não há que se falar em inexistência de dano moral, não. Houve o dano moral, houve o sofrimento, houve tudo. Só que ele pediu indenização pelo dano estético. E aí ficou comprovado de que a cicatriz no pé desse rapaz não era dano estético. Primeiro, que não causava repulsa em ninguém. Segundo, porque a pessoa usa sapato, tampa, não fica exposto, não incomoda. E terceiro, porque é um rapaz com um ferimento na perna, né? Não é um rapaz que tá com um ferimento no rosto, que vai incomodar as pessoas e etc. Não é machismo, não, mas nós homens, as marcas, são charme, né? Só mostram que a gente tem experiência de vida, já participou de vários combates e tal, e se saiu bem e venceu. Então, para o homem, uma cicatriz não é dano estético, é um charme, alguma coisa. Agora, para a mulher, né, não tem jeito Tava aqui mesmo. De falar, não, Julião, não, mas funciona assim, gente, não é machismo, é a sociedade como ela é, diria Nelson Rodrigues. Não adianta também você falar, gente, não era para ser assim, não pode, aquele mimimi de, gente, a sociedade funciona assim. Tudo bem, nós temos que fazer para mudar e tal, mas na realidade, todos nós estigmatizamos as pessoas, temos preconceitos latentes e que afloram em determinadas situações. Às vezes a gente dá conta de combater. Às vezes, a hora que a gente vê, a gente é pego numa atitude preconceituosa que a gente mesmo combate, mas que a hora que a gente viu, a gente já soltou uma piadinha sem graça, a gente já falou alguma coisa que é ofensiva aos outros, enfim. A gente tem que estar sempre... Tem uma jurisprudência aqui que diz que plano de saúde deve fornecer medicamento para tratamento de asma. Né? Então, a juíza de direito Luciana Bastos, da 5ª Vara Civil de São Paulo, concedeu a tutela antecipada para que o plano de saúde forneça medicamento para tratamento de asma grave. Na decisão, a magistrada considera a existência de risco à integridade física do autor no caso o tratamento não seja iniciado com medicação indicada pelo médico, o que, em tese, caracteriza a situação de urgência, justificando o encaminhamento médico existente nos autos. A questão aqui, isso daqui vai dar uma indenização por danos morais também contra o plano de saúde, está aqui na ação. Por quê? Porque o plano de saúde é o zero e vezeiro em fazer. Ele simplesmente nega o seu direito a determinado medicamento de urgência, ou a cirurgia, ou seja lá o que for. E aí a pessoa às vezes entra na justiça, esquece de pedir dano moral, o advogado não pede isso, ou então entra na justiça, no juizado especial, ele sozinho ele está vulnerável, nem pensa em indenização, ele quer resolver o problema. E aí o plano de saúde ou o outro é só condenado a fazer o que já era obrigação dele fazer. Então vale a pena para o plano de saúde deixar de fazer. Quando é tratamento de urgência, o plano de saúde tem que fornecer, além do tratamento, do acesso ao médico, a medicação também. Tá? A medicação tem que ser gratuita, mas é dever do Estado de fornecer através dos postos de saúde. Estado que eu falei é Estado membro e município, dependendo da conformação e do tipo de medicamento. Agora, o plano de saúde ele tem que fornecer os medicamentos para esse tratamento de urgência e de emergência. Tá? Então, a pessoa tem asma grave, está em crise direto, não tem o dinheiro para comprar o remédio, vai no médico, o plano de saúde que tem que cobrir. E a indenização por danos morais do plano de saúde também tem que colocar. Lembrei aqui de plano de saúde, Paula, que eu queria que você falasse, aquela questão da moça que era da Unimed de Juiz de Fora, teve um problema com o filho que estava nascendo, veio aqui, a Unimed de Belo Horizonte fez o plano do filho e depois falaram que o filho tinha que cumprir a carência porque... Foi pior que isso. Conta pra gente, como é que é? Só que antes eu quero só lembrar uma coisa, acrescentando ao que o Flávio falou da questão da medicação, as órteses e as próteses também estão incluídas aí. Tem muito plano de saúde que fala, inclusive está lá no contrato
contrato, na hora que você vai assinar o contrato, tá falando que o plano de saúde não cobre órtese e prótese. Órtese é o que está para o lado de fora e prótese é o que está dentro do organismo. Só que o que acontece? Por exemplo, a pessoa caiu, quebrou o fêmur. Ela tem que fazer uma cirurgia para reparar voltar a andar. A funcionalidade do membro. E aí tem que pôr uma prótese. E o plano de saúde não cobre a prótese, vai fazer o quê? Tem que cobrir. Então, quando a gente entra na justiça, a gente consegue a cobertura tanto das órteses quanto das próteses, tá? Estente de coração, esses lente de catarata. Toda hora eu vejo o plano de saúde falando que não vai pagar órtese e prótese, e aí a gente tem que entrar na justiça e acaba conseguindo. Normalmente, o Ministério Público já tem uma situação organizada já para essas demandas urgentes, os juizados especiais também, isso é uma coisa que funciona bem. Graças a Deus, na questão da saúde, o judiciário funciona muito bem. Essa questão do plano de saúde que o Flávio está mencionando, essa moça, ela estava grávida e ela tinha um plano de saúde da Unimed, muito bom, era o plano melhor que tinha, top, e ela morava em Juiz de Fora. E aí, durante a gravidez, durante o pré-natal, ela descobriu que o menininho tinha um problema no coração. E aí, para o menino fazer a cirurgia na hora do nascimento, porque se ele não fizesse a cirurgia na hora do nascimento, ele ia morrer, ela teve que vir ter o menino em Belo Horizonte. E o plano de saúde ciente de tudo, os médicos todos eram do plano de saúde, tudo bonitinho. E ela veio para o menino nascer e fazer a cirurgia direto no Biocor. Ele ia ser operado no Biocor. Ele nasceu, a cirurgia foi feita e ele sobreviveu. E aí, o plano de saúde enrolou ela de tal forma que ela tinha 30 dias para poder fazer a inclusão do menino no plano de saúde dela. E aí o plano fez um protocolo marcando uma reunião para ela 40 dias depois para discutir a questão do menino. Para quê? Para que ela saísse fora do período de carência de 30 dias para incluir o menino, para que eles não fossem obrigados a incluir esse menino no plano dela, porque eles sabiam que era um menino que poderia dar problemas de saúde ao longo da vida. E aí nós tivemos que entrar na justiça para conseguir incluir o menino no plano de saúde dela e conseguir a cobertura de todos os exames, tudo que aconteceu ao longo da vida dele a partir daí. Ele precisou de outras cirurgias, hoje ele está super bem. Então é um caso emblemático também, porque você percebe, às vezes, os trâmites internos das empresas já no intuito de causar o prejuízo para o consumidor. Né? Esse caso foi nítido para a gente, porque a gente notou claramente essa situação. E aí eles falaram com ela na época, gente, minha filha tem 14 anos. Esse menino é da idade da minha filha, isso tem 14 anos. Quando ela foi discutir, antes da gente entrar na justiça, que ela foi conversar falando que ela tinha o direito de incluir o menino no plano dela sem carência, eles falaram com ela que incluiriam sim, mas que ela teria que pagar R$90 mil na época, 14 anos atrás, né? Que ela tinha que pagar R$90 mil para cobrir as carências que o menino tinha. Eu queria só fazer uma observação, a Paula lembrou bem, isso daí a gente tem que dar uma palmatória. Nessas questões de saúde, o judiciário funciona bem. Os juízes são sensíveis, a gente chega, despacha e tal, tem a boa vontade, tranquilo. O problema é quando você associa isso a uma indenização por dano moral que é devido. Às vezes até a Paula fala com os clientes dela o seguinte: não vamos associar nesse momento uma indenização por dano moral, porque o juiz vai achar que isso daqui nós estamos plantando aqui para colher uma indenização futura. Então, nesse aspecto financeiro, o judiciário realmente ele anda na contramão da história. Porque está cooptado de que não poderia causar prejuízo econômico aos planos de saúde. Então, os caras deitam e rolam. Agora, na parte de tratamento, realmente os juízes são muito atenciosos e geralmente a maioria, quando tem fundamento realmente, eles deferem as medidas liminares. Nisso daí o judiciário está de parabéns, a gente também não está aqui para tentar desconstruir o judiciário, não. Está aqui para mostrar o que a gente acha que está errado e elogiar o que acha que está certo. Não tem nada contra o judiciário, não. Ruim com ele, pior ainda sem ele, né? Mas nós podemos construir um judiciário bem melhor do que a gente está aqui hoje, né, Paulo? Só fazendo um parêntese,
a questão da medicação, o único problema que eu tenho enfrentado assim com muita frequência no judiciário é que quando a gente pede um medicamento, o juiz, ele se adona da medicina e se coloca na situação de médico e fala o seguinte: não, eu não vou fornecer o medicamento X porque o SUS tem o medicamento Y no cadastro, então você pode dar o medicamento Y para a pessoa, sendo que a indicação é do X. Aí é o que eu falo da cooptação. Por quê? Porque grandes grupos de advogados que defendem a União, que defendem os estados, que defendem os municípios, geralmente esses advogados públicos são muito bem preparados, são pessoas do mais alto nível da advocacia, porque são colegas meus, né? Então, eles estão preparados para isso. E a gente tenta sensibilizar o juiz, tem o remédio similar, não é genérico, é o similar que o SUS oferece. Por que o médico está querendo que coloque outro remédio? Aí é aquilo que a Paula fala, não é? Nós tivemos um caso, uma vez, de um amigo nosso que foi condenado porque não... ele é cirurgião plástico, a pessoa chegou com os pés queimados, já era para fazer amputação, a pessoa desenvolveu uma gangrena gasosa e ele foi condenado porque não deu antibiótico profilático. Se você pegar todos os protocolos médicos, fala que em caso de queimadura você não tem que dar antibiótico profilático, porque você tem que esperar ver qual que vai ser o tipo de bactéria que vai infectar para que você não crie bactérias resistentes. Mas o juiz, no seu magnânime conhecimento, com a sua visão onisciente e onipotente e onipresente, decidiu que o que tinha que ter dado, o que resolveria o caso do cara que já tinha perdido os pés, talvez até para fazer, porque como ele é onisciente, onipresente e onipotente, se tivesse dado antibiótico, era capaz até que os pés da pessoa crescessem de novo, né? Isso aí seria fácil de resolver você nomeando o juiz nesse tipo de situação. O correto é que ele nomeie um perito médico para que o perito analise a situação da pessoa e verifique se a medicação pode ser substituída. Eu tô com um caso de uma menininha que tem convulsões e o remédio, não sei porquê, não sou médica, tá? Vocês podem até ouvir e achar uma bobagem, mas eu tô repetindo o que a mãe fala e o que a médica da menininha fala. O remédio similar que a prefeitura, até Ribeirão das Neves, a prefeitura de Ribeirão das Neves está fornecendo medicamento para a menina, só que é o similar. A menina continua tendo convulsão. Na hora que a mãe ganha, que ela é muito pobre, na hora que ela ganha o remédio do laboratório X lá, que eu também não sei qual que é, a menina não tem convulsão. É coincidência ou é o remédio? Eu não sei de falar, né? Quem sabe falar é o médico, é o perito. Mas a prefeitura não aceita que ela tem que tomar o remédio do laboratório X, que é dar qualquer um, e o outro não funciona. Então, assim, é muito difícil. O certo é que o juiz nomeie um perito, né? Para poder o perito fazer essa análise e constatar se há ou se não há essa diferenciação na medicação. Eu realmente não sei. Falando em responsabilidade, tem uma situação interessante aqui que eu acho que serve muito bem para esse momento que a gente está vivendo agora de Covid-19. O Estado foi condenado, foi em Santa Catarina, o Estado foi condenado a indenizar uma família no valor que ela teve que pagar do hospital particular porque não tinha vaga no hospital público. O que aconteceu? A pessoa sofreu um acidente de trânsito e ela precisava de de fazer uma cirurgia. Para essa cirurgia, ela precisava de UTI não sei quantos dias e não tinha vaga de UTI na rede pública. Ela ficou 6 dias esperando a vaga aparecer para ela fazer a cirurgia e não conseguiu. E aí, o que a família fez? No desespero, colocou ela num hospital particular. A família não tinha plano de saúde, a pessoa não tinha plano de saúde. E aí, a conta do hospital particular deu mais de R$80 mil. 87.597,65. E aí, na hora que o hospital procurou a família para cobrar a dívida, o que a família fez? Entrou na justiça contra o Estado, alegando o quê? Que o Estado era responsável pelo pagamento, ao argumento de que o Estado tinha que ter fornecido a UTI para essa pessoa operar e o Estado não tinha vaga. E aí o Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou o Estado a fazer esse pagamento.
Então, eu achei uma decisão sábia, porque e abre um precedente muito interessante, né, para outras situações, porque a gente sabe que a gente tem déficit de vaga nas UTIs públicas e etc., principalmente considerando essa situação que a gente está vivendo. Caminhando para o final, gente, eu queria só não está totalmente no programa de responsabilidade civil, mas para tempos de pandemia é muito importante. Loja consegue suspensão total de aluguel pelo período em que shopping ficou fechado. É uma decisão do Rio de Janeiro. Loja de shopping teve deferida isenção do pagamento de aluguel mínimo pelo período em que o estabelecimento permaneceu fechado por conta da pandemia de Covid-19. A decisão é do desembargador Ricardo Couto de Castro, da 7ª Câmara Civil do TJRJ, ao dar provimento a agravo. A lojista requereu isenção ou redução do pagamento do aluguel e das demais despesas contratadas durante o período de fechamento do shopping e nos 6 meses que se seguem em razão da pandemia. Então, gente, o que é? A responsabilidade, a relação entre o lojista e o shopping, ela é direta. O shopping tem que prestar determinado serviço e o lojista tem que pagar por ele, que seria o aluguel. Aluguel de shopping até é regido por legislação específica. Só que o shopping não está prestando o serviço dele a contento. O lojista não pode abrir, por causa de uma determinação de terceiro, óbvio. Mas ele continua cobrando o lojista o aluguel. Acho que para o shopping hoje está até melhor, que ele recebe sem ter que ter contraprestação nenhuma. Então, na maioria dos casos, não permite a negociação. Tem muito lojista quebrando, muito lojista em situação precária aí por causa disso. Alguns estão cobrando só o condomínio, mas o condomínio do shopping é tão caro quanto o aluguel. Então já há esses provimentos jurisprudenciais que estão isentando do pagamento de aluguel os lojistas e determinados encargos também. Eu acho até que deveria ser proposta uma ação, junto aqui desse tipo de ação, contra o próprio ente federativo que suspendeu as atividades. Então, por exemplo, Belo Horizonte suspendeu as atividades aqui. Beleza, é uma atitude em prol de toda a sociedade. É legítima? É. Está causando prejuízo a terceiro? Tá, ao comércio. Então, eu acho que o CDL, a FIENG, eventualmente qualquer órgão de classe desse, deveria entrar com ação de regresso, ou então uma ação direta, fundamentada na responsabilidade objetiva, contra esses entes federativos. Porque aquele negócio, não é dado a ninguém se enriquecer da atividade pública, que vai beneficiar a todos, e também ninguém merece a desgraça econômica pela atividade pública. Nós temos que ressarcir essas pessoas do prejuízo que elas estão tendo em prol de toda a sociedade. Tá? Então, você que é empresário, procure o programa Direito em Ação, que a gente orienta vocês como fazer isso. Lembrando que nosso canal pode ser acessado através do chat também, se alguém quiser, do chat do YouTube mesmo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, a gente vai ter o maior prazer de responder. Se quiser fazer alguma proposta de pauta no programa do YouTube também, pode ir lá no chat, pode colocar. Inscreva-se no canal, porque a gente precisa de audiência, precisa de visibilidade. Mande o link para os seus amigos. Nos ajude, por favor. Muito obrigado. Até o próximo Direito em Ação. Muito obrigado.